Olá, Marília. Boa noite, Marília. Boa Como noite, estás? olá, tudo bem contigo? Sim, olha, obrigada por teres aceito este convite de partilhares uma história que nos vais contar hoje sobre algum processo teu de cura ou transformação que tenhas tido e que, de alguma forma, como eu e a Joana estamos aqui a escrever este livro, que possa também ajudar outras pessoas a se empoderarem e a poderem fazer escolhas também com possíveis ferramentas que possas também aqui passar hoje. Então passo-te a palavra, sem mais demoras, para a gente conhecer o que é que nos vais partilhar hoje aqui. Eu acho que o meu maior processo de cura está relacionado com uma questão que ainda é muito considerada um tabu ou que as pessoas não gostam muito de falar, que é a depressão e a ansiedade. A depressão e a ansiedade ainda existem muitos preconceitos à volta deste tema, porque as pessoas com depressão são fracas, não aguentam, deixam-se ficar nessa tristeza e não é verdade. Portanto, apesar da depressão ter sintomas que são comportamentais e até de humor, a depressão é efetivamente um desequilíbrio físico em termos de neurotransmissores. No entanto, e apesar de eu batalhar com a depressão toda a minha vida, desde os meus 7 anos, foi quando eu tive pela primeira vez o desejo de morrer, tinha 7 anos, foi com a espiritualidade que eu consegui dar o salto e conseguir dizer não que estou curada, porque a depressão é efetivamente um desequilíbrio e no meu caso é uma situação genética, é uma predisposição genética, mas pela primeira vez em toda a minha vida, estou há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, sem me sentir deprimida. Este processo começou na busca pela minha identidade. Eu nunca me senti, até aos 48 anos, na minha essência, portanto, naquilo que eu sou, naquilo que eu me identifico enquanto pessoa, e sempre achei que estava no sítio errado. Portanto, eu não. Estivesse eu onde estivesse, estava no sítio errado. E se fosse para o sítio onde queria estar, ao chegar, continuava no sítio errado. É aquilo que eu costumo dizer na brincadeira, o síndrome António Variações. Só estou bem onde não estou e só quero ir onde não vou. Era o meu estado. Esta expressão exprime resumidamente aquilo que eu senti toda a minha vida, em todos os momentos da minha vida. Fui fazer uma constelação em que eu... vou te perguntar isso, porque há aqui assim uns fatores que já me estão aqui a chamar a atenção por essas frases que estás a dizer. Conta, conta. Eu fui fazer uma constelação em que pediram para que o meu tema era a minha identidade. Eu queria procurar a minha identidade. E a minha identidade estava de tal forma perdida que quando me pediram para eu escolher um representante de mim mesma, numa sala onde estavam 20 e muitas pessoas, eu não conseguia encontrar o meu representante. A consteladora sugeriu que eu procurasse a minha alma, o representante da minha alma. E mais uma vez eu não encontrei o representante da minha alma. Tive a sorte de que uma das participantes dissesse: eu estou aqui. E essa pessoa sentiu que era a representação da minha alma e fez-se presente. Eu aceitei e o processo foi... Foi um processo muito profundo. Eu gostaria muito de o poder descrever, não posso porque apaguei durante a constelação. Apaguei e acordei e disseram: pronto, obrigada por esta oportunidade. E eu só dizia assim: mas foi só isto? Porque não tive mesmo a noção. O que é facto é que esse foi o ponto de viragem
entre eu estar triste e eu de repente começar a sentir que tinha alguma presença. Foi a partir desse momento em que eu comecei a sentir que eu tinha presença. Não sempre, mas já havia momentos em que eu me sentia presente. E sentia-me presente estando comigo mesma. Poderia não estar confortável em muitos sítios, mas comigo mesma eu já sentia essa presença, portanto eu já era una comigo mesma. Claro que isto é um processo que foi bastante longo, não é? Foram 48 anos de 41 anos de depressão, mas eu continuei a caminhar nesse sentido e aproveitei algum aconselhamento de pessoas que me estavam próximas e resolvi ir fazer a meditação o curso de meditação das rosas. Inicialmente era só para fazer o curso, porque me venderam que era um curso que me iria permitir proteger a minha energia, e era só isso que eu queria. Porque aí ainda estava, apesar de já ter feito mais ou menos as pazes com a espiritualidade, a espiritualidade era algo em que eu sabia que existia, mas que não me queria envolver. Eu sentia que cada vez que me dedicava à espiritualidade a minha vida andava para trás, portanto eu afastava-me da espiritualidade e aí permiti não abrir a porta para, não escancarar a porta para a espiritualidade, mas permitir-me proteger a minha energia. Achava eu. E pronto, fiz a formação da meditação das rosas e depois continuei para o curso de leitura da alma e cura áurica, do qual a meditação das rosas era o primeiro módulo. E aqui sim, pronto, deu-se a verdadeira transformação, não só de mim para comigo, mas de mim para com os outros. Comecei a perceber que a minha presença com as minhas ferramentas poderia facilitar a gestão do conflito com colegas, mesmo quando eu não estava envolvida em conflito. Portanto, eu conseguia servir ali de intermediário e consegui aquilo que mais tarde me vim a perceber, que era fazer um pouco a transmutação da energia do conflito para uma energia mais amorosa, e ao predispor-me a ser esse canal espiritual, consegui facilitar, porque não fui eu que consegui, portanto fui apenas uma mera facilitadora por ser um canal, que a cultura de uma empresa é imensa, contudo, para ser uma empresa extremamente tóxica, pelo menos nas pessoas ali que partilham o mesmo espaço comigo, a mesma sala, os mesmos projetos, as mesmas reuniões, esteja um ambiente muito mais amoroso, muito mais cooperante. As pessoas já reconhecem, já é algo que é muito notório. Quando já há conflito, já dizem, olha, chama aí a Marília porque precisamos dela nesta reunião, e eu às vezes só estou lá caladinha. Estás lá a ver as energias e a mandar... Estou lá a pôr em rosas. Estou a pôr em rosas. E eles, por acaso, foi engraçado, porque eu estava numa dessas reuniões e estava a fazer um gesto com a mão de pôr na rosa. Normalmente eu, quando estou presencial, não faço isso. Mas como estou tão habituada a estar online, estava distraída e estava a fazer o gesto, a pôr na rosa. Então, no final da reunião, perguntaram-me o que é que eu estava a fazer. Eu disse, eu estava a pôr a energia do conflito numa rosa. Eles a pôr num conflito numa rosa. Sim, é porque quando o conflito me começa a incomodar, eu uso esta técnica. Imagino uma rosa, pego no conflito, coloco dentro da rosa e vou pondo todas essas energias. Isto permite-me tirar o foco do desconforto e prestar atenção naquilo que vocês estão a dizer. Depois, para me divertir, como eu tenho uma imaginação muito fértil,
Eu ponho uma bombazinha na rosa, explodo. E consoante o desconforto, eu aumento a potência da... Opa, muito bom explicar a meditação das rosas, tipo, assim para pessoas que não sabem nada daquilo. Explodo a rosa com uma bomba. Depois eu assim, então, mas aquela pessoa, uma pessoa que me fez a vida muito difícil, aquela pessoa deve ter sido explodida muitas vezes. Eu, sim, sempre com bombas atómicas. Depois a pessoa estava a dizer, estão a falar de quê? Estamos aqui a dizer que eu a dizer que eu te punha, quando tu me chateavas o juízo, eu punha-te numa rosa e explodia-te com uma bomba atómica. E a pessoa, é. E eu, como é que tu pensas? Nós agora damos-nos lindamente. Eu sou a pessoa a quem ele telefona quando quer desabafar. Portanto, passámos de uma posição que era claramente de abusador para pessoa que era abusada, para termos uma relação de confiança em que eu me transformo a confidente e o suporte do abusador. E eu já tenho a vontade suficiente para dizer estas coisas, como depois está assim num tom de brincadeira, ninguém sabe se eu estou a falar de sério ou efetivamente a brincar. Eu disse, como é que tu pensas que nós hoje nos estamos a dar tão bem? É porque eu fui-te explodindo, fui-te pondo em rosas e explodindo. E ele, isso também resulta quando eu estiver a discutir com a minha mulher? Sim, resulta. Imaginas uma rosa, pões a tua mulher, explodes e vais ver que a noite até vai correr muito bem. E pronto. Então, ou seja, aquilo que eu ouvi foi, tu desde os 7 anos começaste a sentir essa depressão, até com a ideação suicida, tiveste muito tempo com esses sintomas e depois resolveste ir fazer uma constelação onde, mesmo não tendo acesso no teu corpo mental do que aconteceu lá, mas nos outros corpos a coisa foi sentida porque alguma coisa mudou. E depois quiseste ir fazer mais alguma coisa com a leitura da alma e também mudou algo. E, portanto, como é que tu vês agora essa tua relação com a tristeza, com a raiva e também se calhar com a tua alegria, porque no fundo eu também não sei o que é que para ti é o contrário de tristeza, não é? Como é que tu vês isso agora? Neste momento, a minha relação com a tristeza, é algo que faz parte, não estamos sempre alegres. A tristeza é algo que faz parte até para nós podermos dar valor a quando estamos alegres. É o oposto, portanto, nós neste momento eu já sou capaz de reconhecer o positivo através da negação do negativo, que era uma capacidade que eu não tinha. Portanto, eu não tinha capacidade, por muito bem disposta que eu tivesse, eu não tinha a capacidade de me sentir feliz. Era quase como se eu achasse que não era merecedora dessa felicidade. E neste momento eu já não sou uma pessoa triste. Portanto, já sou uma pessoa feliz. Sim, tenho momentos de tristeza, como qualquer pessoa tem, faz parte da vida, não há, aliás, eu nem poderia ficar satisfeita nas águas mornas de uma vida calma, portanto eu preciso de desafios e encaro os momentos de tristeza também como um desafio e não como um peso. A tristeza deixou de ter um peso, a tristeza faz parte e ganhou ela própria também uma leveza. Mesmo com o stress, mesmo com a ansiedade, eu utilizando as ferramentas espirituais lido muito melhor com o assunto. Brinco com a espiritualidade e faço humor com a espiritualidade, o que também enriquece imenso os meus momentos alegres. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes, qualquer dia até sou vegetariana, quando eu não gosto de vegetais. E faço esse humor também com a espiritualidade, porque sempre os meus... No fundo, ao longo de toda a minha vida,
principalmente desde o momento em que eu comecei a ter a percepção que tinha algumas competências mediúnicas, por volta dos 20 e poucos anos, sempre tive muito preconceito em relação a isso. A competência mediúnica era um fardo. E neste momento é um dom. Se calhar se me perguntasse já há 2 ou 3 anos se aquilo que eu estou a fazer agora, de estar com as pessoas e de lidar com as pessoas de quem não gosto e de proporcionar a essas pessoas também momentos de bem-estar e de boa disposição, se me perguntasses há 2 ou 3 anos atrás como é que eu encararia isto, eu diria só no meu pior pesadelo. Eu não estou para permitir que alguém que me faz mal ou alguém que eu não gosto esteja bem disposto ao pé de mim. Não fazia sentido, porque se a pessoa me causava mal-estar, não fazia sentido para mim que eu pudesse gerar-lhe bem-estar. E neste momento uma coisa já é completamente dissociada da outra. O que a pessoa faz é com ela e o que eu faço é comigo. Ela quer me fazer mal, é um problema dela. Eu não lhe desejo mal. Antes pelo contrário, porque qualquer pessoa que faz mal ao outro, tenho hoje a percepção de que esse maltrato do outro vem num lugar de dor. Portanto, a pessoa que mais maltrata o outro é exatamente a pessoa que mais precisa de amor, porque esse maltrato vem num sítio onde o amor escasseia. E hoje consigo ter esta liberdade, que isto é uma liberdade, pensar desta forma é efetivamente uma liberdade, foi para mim uma libertação de um conjunto de pesos e de preconceitos que eu também tinha, e neste momento eu sei que o amor é um antídoto para tudo isto. Portanto, efetivamente, tudo aquilo que eu neste momento consigo fazer é com o coração totalmente focado na energia amorosa. Não quer dizer que esteja aqui a Shanti todos os dias, todos os momentos, não é? Também tenho os meus momentos. São muitos, não é? Pronto, mas efetivamente, mesmo quando tenho esses momentos, procuro sempre o que é que esse momento me trouxe. Qual é a ferida que eu tenho para ter esse momento? O que é que me causou isso? Portanto, eu aproveito esses momentos para eles próprios também serem uma chave para desbloquear um próximo passo na minha evolução e na cura das minhas feridas. Porque esse sentimento também vem de um sítio onde em mim também não reside o amor. Portanto, se a mim me fere, se eu sinto raiva causada por aquele momento, é porque esse sítio de onde isso vem também é um sítio que está carente de amor em mim. Portanto, e também faço esse processo de procurar amar a mim, de me amar a mim mesma e ser mais doce comigo. Pronto, basicamente tem sido a minha transformação. Neste momento, acho que eu poderia reduzir numa frase muito pequena, que é a cura, para mim, veio da espiritualidade e do amor. Porque a espiritualidade não pode existir sem amor, mas não é a mesma coisa. E neste momento eu não sei se o amor pode existir sem espiritualidade. Seja ela de que forma for. Não precisa de ser Deus, o Deus judaico ou cristão, ou muçulmano, pode ser apenas a força da natureza. Para mim também faz parte da espiritualidade, a conexão com a natureza. Mas pronto, basicamente, para mim é isso. Então, a cura ligada à espiritualidade e ao amor, uau, isso é fantástico e acredito que possa mesmo motivar muitas pessoas, especialmente essas pessoas que estão com depressão e ansiedade, porque há aí também muitas coisas emocionais, mas às vezes
há coisas lá muito atrás também de nós, das nossas histórias, de coisas que ainda não vimos e que às vezes, se calhar, no teu caso, foi essa a chave, não é? Foi essa as portas de entrada que tu foste ver, do que precisavas de ver em ti, dessa coisa dos lugares que não te conectavas e se calhar quando te conectaste à tua alma, quando essa coisa começou a chegar mais a ti, então a alegria já apareceu, então se calhar todas essas pesos que tinhas aí podiam ir, então essa é uma história assim muito bonita e sinto-me muito grata de estar aqui a ouvir-te e de poder depois também partilhar isto com o mundo. Muito grata, Marília. Nada, de nada, era essa. Bonita. Grata também pela oportunidade. Sim, vou então terminar. Um beijinho. Um beijinho.